Bom dia. Hoje nós vamos tratar da origem do vinho. Segundo estudos relativamente recentes, sabe-se que a origem do vinho se encontra no Cáucaso, na região da Geórgia, na região que os romanos chamavam fim de todo o mundo, até chegar a construir uma muralha lá de pedra temendo invasões, dos asiáticos. Então é lá na Geórgia que tem os registros das primeiras videiras plantadas com a finalidade de se fazer vinho. Isso daí é desde a época do Neolítico, ou seja, um período de 8.000 anos antes de Cristo. Mais ou menos, ninguém consegue precisar, evidentemente, a data. Então, os vinhos surgiram lá no Cáucaso, pelo menos do ponto de vista arqueológico. Isso é interessante notar porque aquela região que os arqueólogos encontraram esses vestígios de vinho é a mesma região de Noé. E nós sabemos pela Bíblia que Noé, depois do dilúvio, plantou uma videira e com a uva foi feito vinho. Então, o relato bíblico confirma o relato arqueológico e vice-versa. Quer dizer, fazem parte tudo da mesma região. Agora poderiam se perguntar, mas como é que de uva ou de suco de uva se partiu para vinho? Bom, ninguém sabe dizer exatamente como foi, mas como o processo de fermentação é natural, era de se esperar que uma hora ou outra de suco de uva passou-se para vinho, já que o processo é absolutamente natural, E é lógico que com o tempo vão fazendo coisas melhores. E lá na Geórgia ainda hoje são feitos vinhos. Lógico que não sabemos como é que eram os vinhos do Neolítico, mas a tradição na Geórgia de fazer vinhos também se perde no tempo. Eles usavam os quevivres, que eram uma espécie de vasos gigantes que eles enterravam, e aí colocavam a uva para fermentar, para armazenar e para envelhecer o vinho. Aí depois eles tiravam de lá e colocavam em recipientes menores, e também filtravam, etc. Então a Geórgia é o país do mundo que tem a mais antiga tradição de fazer vinho que existe. Não tem nenhum outro país do mundo que tem uma tradição provada mais antiga que a Geórgia, que fica lá no pé do Cáucaso. E os vinhos eram plantados, obviamente, na base das montanhas, já que as montanhas eram geladas, aí não daria para produzir vinho. Lá na região do Cáucaso tinha mais de 500 espécies de videiras. E aí, depois de um tempo, obviamente, também não sabemos como isso aconteceu, as videiras foram plantadas em toda a região da Mesopotâmia, chegaram no Egito, chegaram em Israel, chegaram na Pérsia. Dos primeiros códigos antigos, o Código de Hammurabi, é um dos mais antigos códigos do mundo, tem lá previsões de penas para quem infringisse determinadas regras ligadas ao vinho. Então isso daí mostra duas coisas. Mostra que a produção e o consumo de vinho já era intenso em épocas bem antigas, e também que as sociedades davam muita importância ao vinho. Isso é importante. Desde cedo o homem percebeu que o vinho era uma bebida diferente das outras, que era uma bebida mais elevada que as outras, uma bebida mais importante que as outras, mais importante mesmo que a cerveja. Locais que consumiam cerveja e vinho tinham o vinho como superior. E no Egito nós tivemos um grande desenvolvimento das práticas relacionadas ao vinho. Eles começaram a classificar vinhos, selecionar quais eram os melhores, assinar os vinhos, as regiões, os produtores, etc. Obviamente, quando um faraó morria, era enterrado com ele, além de sacrifício de escravos, também se colocavam ânforas de vinhos nas tumbas. Então toda aquela região do Oriente Médio, toda aquela região onde nós temos registro das primeiras civilizações, nós também temos os registros dos vinhos. Então o crescimento da civilização e o crescimento da prática da viticultura e do consumo de vinho andaram em paralelo, um com o outro. Depois do Egito se passou para o consumo, para as uvas, sendo plantadas na Grécia. E a Grécia então deu outra dimensão para o mundo dos vinhos, mas aí fica para
para uma próxima aula. Hoje era só relativo a como surgiu o vinho. Uma recomendação: o melhor livro de história de vinho que existe, pelo menos que eu saiba, é esse daqui, de Hugh Johnson, a História do Vinho. Quem tiver interesse de ler, esse daqui é o livro mais citado e tido como o mais completo sobre história do vinho. Aqui conta justamente o que eu falei, né, baseado nesse livro, do local onde surgiu o vinho, fala um pouco da Mesopotâmia, fala da Pérsia, fala do Egito Antigo, depois comenta bastante sobre Grécia e Roma, até avançando até os dias de hoje. Então é um livro que eu recomendo aqui sobre a história do vinho. Então, se você gostou do nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram. Muito obrigado.